Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Dr. Tomás Ferreira. Recentemente tive acesso a estatísticas sobre a prevalência do pré-diabetes e do diabetes. De acordo com esses dados, em média, 1 em cada 3 pessoas no mundo tem pré-diabetes e 1 em cada 10 sofre de diabetes, sendo que até metade dessas pessoas não tem consciência de que padece da doença. O nível elevado e persistente de açúcar no sangue pode causar muitos danos ao nosso organismo. Inicialmente pode não apresentar nenhum sintomas e com o tempo surgem sinais que acabamos por negligenciar. Quanto mais tempo ignoramos a situação, mais graves se tornam as consequências da alta concentração de glicose no sangue. Não será exagero dizer que o excesso de açúcar a circular nos nossos vasos sanguíneos é um assassino silencioso. Como este é um problema relevante que afeta verdadeiramente muitas pessoas, no episódio de hoje do canal Vida Dourada vou apresentar-vos os sintomas mais importantes que podem indicar um nível elevado de açúcar no sangue. Creio que com este conhecimento, pelo menos uma parte de vós passará a observar o próprio corpo com mais atenção, de modo a poder agir a tempo se necessário. Explicarei também brevemente quais são as causas do açúcar elevado no sangue. Convido-vos a assistir. Para compreenderem melhor este tema, direi em poucas frases como funciona o açúcar no sangue. Ora, após o consumo de uma refeição, o nível de glicose no sangue sobe. Isto acontece porque os hidratos de carbono que consumimos são digeridos e transformados em açúcar que passa dos nossos intestinos para o sangue. Ao circular no sangue, o açúcar é captado pelas células do nosso organismo e utilizado para as suas diversas necessidades. Este é um processo fisiológico perfeitamente normal. O problema começa, porém, quando este açúcar permanece em quantidades elevadas nos vasos sanguíneos durante demasiado tempo. Falamos então da chamada hiperglicemia. E por que é que isto acontece? Bem, por várias razões as células têm dificuldade em captar o açúcar do sangue, consequentemente elas sofrem com a falta deste componente. Por outro lado, quando o açúcar, ou seja, a glicose, circula demasiado tempo nos vasos sanguíneos, exerce um efeito tóxico sobre eles, levando à sua danificação. Mas falarei sobre isto com mais detalhe na segunda parte do vídeo. Com este conhecimento, passemos agora aos sintomas que podem indicar que temos uma concentração elevada de glicose no sangue. Um sintoma de um nível de açúcar demasiado alto pode ser a necessidade de urinar com frequência, ou seja, a poliúria. Se tem ido à casa de banho ultimamente com mais frequência do que era habitual, isto pode ser um sinal de alerta. É o resultado da luta do nosso organismo contra o excesso de açúcar. A nível bioquímico, este mecanismo é bastante complexo, mas pode ser apresentado de forma simples. Ora, quando o nosso sistema recebe a informação de que circula demasiada glicose no sangue, tenta remover o excesso e fala-o através dos rins, eliminando-a juntamente com a urina. Quanto mais açúcar houver, mais urina será expelida e, consequentemente, mais frequentes serão as idas à casa de banho. Algumas pessoas chegam a levantar-se durante a noite de poucas em poucas horas para urinar. Pessoas com poliúria expelem mais de 5 litros de urina por dia. O resultado da excreção excessiva de urina, que de facto elimina também água e eletrólitos, é o aumento da sede, também designado como polidipsia, e aqui também temos um mecanismo simples. Quanto mais água perdemos do organismo, mais depressa sentimos a necessidade de repor os líquidos. É claro que o aumento da sensação de sede pode resultar de muitas outras causas, incluindo, por exemplo, a atividade física ou a temperatura ambiente elevada. No entanto, o aumento da sede é uma peça de todo o quebra-cabeça. Aproveito para acrescentar que, para repor a falta de líquidos, devemos optar por bebidas não açucaradas, de preferência água mineral comum. Um sintoma bastante comum da concentração elevada de glicose no sangue são também as dores de cabeça. Em grande medida, isto é causado pela desidratação mencionada. Além disso, o excesso de açúcar resulta no estreitamento e inchaço dos vasos sanguíneos no cérebro, o que também provoca dor. No início, pode ser ligeira e pouco perceptível, contudo, o aumento contínuo do nível de açúcar ou a sua persistência por um longo período pode intensificar a dor de cabeça.
Em pessoas que lutam contra um nível excessivo de açúcar no sangue, observa-se também com relativa frequência a sensação de boca seca. Refiro-me também à língua áspera e seca, lábios rachados e gretados, bem como ao aparecimento de uma sensação de ardor e úlceras na zona da cavidade oral. Adicionalmente, a boca seca pode manifestar-se por dificuldades em mastigar, engolir e até falar. Estes sintomas resultam da referida perda de água, mas não só. Especialistas confirmaram que, devido à hiperglicemia, ocorre um comprometimento do funcionamento das glândulas salivares, o que leva à redução da secreção de saliva. Um sintoma de concentração elevada de glicose no sangue pode ser também o cansaço crónico que aparece mesmo quando dormimos bem. Como se sabe, o nosso organismo precisa de combustível para funcionar eficientemente e muito frequentemente esse combustível é precisamente a glicose. Infelizmente, como mencionei no início, em estados patológicos, as células têm dificuldade em captar o açúcar do sangue e, embora o açúcar esteja constantemente à espera nos vasos sanguíneos, não consegue satisfazer as necessidades energéticas do corpo. Como resultado, falta energia e por isso sentimos cansaço. Em algumas pessoas, a consequência de um nível de açúcar persistentemente elevado são os ataques de fome. Quando as células não captam a glicose do sangue, o nosso organismo começa a secretar quantidades muito elevadas de insulina, ou seja, a hormona cuja função de forma figurada é empurrar o açúcar para dentro das células. No entanto, o excesso desta hormona pode causar uma deslocação repentina do açúcar para as células e, consequentemente, uma descida abrupta do seu nível no sangue. Tal ação estimula o apetite e por isso sentimos uma fome voraz, também chamada de polifagia. Vale a pena acrescentar que esta pode não ser saciada mesmo após ingerirmos uma refeição. No início do vídeo, disse que se o nível elevado de açúcar persistir por muito tempo nos vasos sanguíneos, causa danos aos mesmos. Em resultado disso, pode haver uma dificuldade no fluxo sanguíneo através do cérebro. Além disso, o excesso de açúcar perturba o funcionamento dos neurotransmissores, levando à danificação das células nervosas no cérebro. Somemos a isto o risco aumentado de desidratação devido à micção frequente e podemos alargar o nosso grupo de sintomas de hiperglicemia para perturbações de concentração e problemas de memória. O estado atual do conhecimento mostra também que a concentração elevada de glicose pode causar alterações de humor e ser a causa do aparecimento de mal-estar, tristeza e até raiva, embora o mecanismo destas correlações ainda não seja muito bem conhecido. A hiperglicemia também se pode manifestar através de alterações cutâneas. Refiro-me sobretudo a prurido, inflamações, descamação da epiderme e até escurecimento da pele, principalmente nas zonas do pescoço, axilas e virilhas. Além disso, a pele das pessoas que lutam contra o diabetes torna-se menos elástica. Estes sintomas são resultado de que, em condições de açúcar elevado no sangue, ocorrem perturbações no funcionamento das células da pele, tais como fibroblastos, melanócitos e queratinócitos. No caso dos homens, um sintoma de pré-diabetes ou diabetes pode ser problemas de ereção. A análise de mais de 100 estudos científicos mostra que a disfunção erétil ocorre em até metade das pessoas com diabetes. Esta maleita deve-se novamente aos danos nos vasos sanguíneos causados pelo excesso de glicose. As perturbações circulatórias podem resultar num fluxo sanguíneo limitado para o pênis. Além disso, no caso da hiperglicemia, ocorre uma redução na libertação de óxido nítrico, o que resulta num relaxamento insuficiente do músculo liso dos vasos dos corpos cavernosos responsáveis pela rigidez do pênis e pela ereção. Mais ainda, no decurso da hiperglicemia ocorre a danificação dos nervos, o que limita a transmissão de estímulos sensoriais do pênis para a região do cérebro responsável pela ereção. Este é um dos sintomas da neuropatia diabética sobre a qual falarei mais adiante no vídeo. Por outras palavras, existem muitos mecanismos através dos quais uma quantidade excessiva de glicose impossibilita a ereção e o ato sexual.
Antes de prosseguir, convido-vos cordialmente a tornarem-se leitores da minha newsletter gratuita por e-mail em formato de diário de saúde matinal. Existe realmente muito conhecimento importante e urgente sobre saúde que vale a pena conhecer, por isso decidi que, em complemento ao meu canal, criaria um boletim diário por e-mail no qual falo de forma breve e prática sobre as formas mais interessantes e eficazes de cuidar da saúde. Receberá, portanto, o diário de segunda a sexta-feira na sua caixa de correio eletrónico. Ele sai às 6 da manhã e, como mencionei, é de fácil leitura, sendo uma boa companhia para o café ou chá matinal. Para se inscrever no diário, aceda a www.pl.drebartek.pl.dzienik. O campo de inscrição aparece logo abaixo da seta verde. Se não o vir, é porque o seu navegador está a bloquear esse campo. Nesse caso, basta aceder ao site através de outro navegador para se inscrever. Estão convidados. E agora, volta ao tema. O excesso de glicose no organismo perturba o funcionamento do sistema imunitário. O efeito disto é um maior risco de infecções. Em pessoas com hiperglicemia, ocorrem com mais frequência diversos tipos de infecções que duram mais tempo e costumam ter um curso mais grave. Vale também a pena mencionar que, por exemplo, em pessoas com diabetes ocorrem mais frequentemente infecções do trato urinário. Isto deve-se ao facto de o açúcar presente no sangue e na urina acelerar a proliferação de micro-organismos patogénicos, incluindo bactérias e fungos. Por razões semelhantes podem ocorrer infecções nos órgãos genitais. Este problema afeta mais frequentemente as mulheres, manifestando-se entre outros por comichão e vermelhidão vaginal, bem como sensação de dor durante o ato sexual. Adicionalmente, observa-se também desconforto ao urinar e corrimento espesso. Em pessoas que têm uma concentração elevada de glicose no sangue, observa-se também uma cicatrização lenta das feridas. Isto pode ser causado pela má circulação sanguínea. Além disso, a hiperglicemia leva à perda do glicocálice, ou seja, a camada protetora que se encontra entre outros locais nas células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos na pele. Além disso, devido ao excesso de glicose, ocorre um estado inflamatório que também não favorece a cicatrização das feridas. Gostaria de sublinhar que nem todos os sintomas que mencionei têm de aparecer em pessoas que lutam contra o nível excessivo de açúcar no sangue. Além disso, quando alguns deles já ocorrem, o seu curso e intensidade podem variar de pessoa para pessoa. Acontece que os primeiros sintomas surgem no estado de pré-diabetes. Por vezes, porém, só os notamos quando o diabetes já está plenamente desenvolvido. É, portanto, importante ouvir o seu corpo e observar quaisquer sintomas preocupantes, incluindo mudanças que ocorreram e que antes não existiam. Isto é tanto mais relevante quanto a falta de reação da nossa parte pode levar a complicações de saúde ainda mais graves, sobre as quais direi agora mais algumas palavras. Ora, a hiperglicemia e o diabetes não tratados podem levar à visão turva porque o excesso de açúcar perturba o funcionamento da retina do olho. Falamos então da chamada retinopatia diabética. Em algumas pessoas pode ocorrer a acumulação de fluido na parte central da retina, que é responsável pela visão nítida e colorida. Isto resulta no espessamento da referida parte do olho. Como efeito, as pessoas afetadas por esta condição veem uma imagem nevoada e desfocada. Infelizmente acontece que em algumas pessoas ocorre o descolamento da retina, o que implica a perda permanente da visão. Pessoas com diabetes, bem como pessoas em estado pré-diabético, queixam-se frequentemente de sensações de formigueiro e dormência nos pés e nas mãos. Isto deve-se ao facto de as quantidades excessivas de açúcar levarem à danificação das delicadas fibras nervosas. Falamos então da chamada neuropatia diabética. Pessoas com neuropatia queixam-se também de uma sensação de ardor e queimação nos pés. Muitas vezes sentem uma dor penetrante nos pés, sobretudo depois de se deitarem na cama. Acontece que estas pessoas se destapam durante o sono, pois o contacto com os lençóis as incomoda
Quando a neuropatia abrange o sistema circulatório, pode resultar na ocorrência de taquicardia, ou seja, um aumento da frequência do ritmo cardíaco, independentemente da nossa atividade física. A consequência da neuropatia diabética pode ser também arritmias cardíacas. A neuropatia também pode afetar o trato digestivo. Nesse caso, surgem sintomas como obstipação, diarreia e sensação de enfartamento após comer. Em algumas pessoas com diabetes desenvolve-se também a neuropatia da bexiga urinária. Geralmente manifesta-se pelo facto de a pessoa não sentir necessidade de urinar apesar de a bexiga estar cheia. Isto resulta na retenção de urina, que é uma das causas de infecções do sistema urinário. Além disso, em algumas pessoas ocorre incontinência urinária. Uma das complicações mais graves do diabetes é o chamado pé diabético, ou seja, uma ulceração no pé, por vezes acompanhada de deformação. As alterações abrangem geralmente a zona plantar. Este estado caracteriza-se adicionalmente pela ausência de dor, razão pela qual muitas vezes a úlcera se desenvolve até ao momento em que ocorre necrose dos tecidos, sendo então indicada a amputação. Dados científicos recentes de 2017 mostraram que o pé diabético se desenvolve em pouco mais de 6% das pessoas que sofrem de diabetes. A concentração elevada de glicose no sangue também perturba o funcionamento dos rins, levando a uma diminuição da filtração glomerular. Posteriormente surgem a proteinúria, a hipertensão arterial e os edemas. Tudo isto conduz à insuficiência renal, o que numa perspectiva futura pode exigir diálise. Os danos nos vasos sanguíneos que ocorrem no decurso da hiperglicemia causam também o aparecimento de doenças do sistema circulatório. As pessoas com diabetes estão particularmente expostas à ocorrência de acidente vascular cerebral AVC e infarto do miocárdio. Vale também a pena mencionar que o nível de açúcar persistentemente elevado favorece o aparecimento de doenças periodontais. Em pessoas que lutam contra o diabetes, observa-se com mais frequência gengivite, periodontite e também cáries. Em situações extremas pode ocorrer a chamada cetoacidose. Este é um estado em que ocorre uma concentração muito elevada de glicose no sangue devido à falta de insulina. Simultaneamente ocorre a decomposição das gorduras e formam-se corpos cetónicos que devem servir ao organismo como fonte alternativa de energia face à glicose que as células não conseguem captar. Infelizmente, o aumento súbito da concentração de corpos cetónicos no sangue leva à sua acidificação. Este problema afeta mais frequentemente pessoas que sofrem de diabetes tipo 1. Caracteriza-se por um hálito perceptível e desagradável com cheiro a acetona que recorda o odor de um removedor de verniz de unhas. Este sintoma precede a perturbação da consciência e o coma hiperglicêmico. Todos os sintomas de que falei no vídeo de hoje resultam do aumento da concentração de açúcar no sangue e das suas consequências posteriores. Provavelmente estarão a perguntar-se o que quer dizer com nível elevado de açúcar. Ora, de acordo com a posição oficial de muitas sociedades científicas, o nível normal de açúcar no sangue em jejum situa-se no intervalo entre 70 e 99 mg por decilitro. Assim falamos de concentração elevada de açúcar quando esta ultrapassa os 100 mg por decilitro. Se nos exames realizados o nível de açúcar em jejum for superior a 125 mg por decilitro, isso significa que provavelmente temos diabetes. Tendo em conta que o exame do nível de glicose em jejum é realizado em praticamente todos os laboratórios e o seu preço é muito baixo, rondando os 110 euros, ajustado ao contexto europeu, português recomendo preventivamente que todos façam tal exame pelo menos uma vez por ano. Menciono ainda que algumas pessoas têm maior predisposição para o desenvolvimento do diabetes e são precisamente essas pessoas que devem interessar-se particularmente por este tema e monitorizar regularmente o nível de açúcar de sangue.
Refiro-me sobretudo a pessoas com excesso de peso e obesidade, bem como a pessoas que levam um estilo de vida sedentário. Estão também em risco de diabetes pessoas cujos pais ou irmãos tenham a doença diagnosticada. O diabetes também pode desenvolver-se no decurso de hipertensão arterial, níveis elevados de triglicéridos e síndrome dos ovários poliquísticos, SOP. Além disso, o risco de ocorrência de diabetes aumenta em pessoas que consomem grandes quantidades de hidratos de carbono, incluindo açúcares simples. O consumo de tabaco e o abuso de álcool também favorecem o aparecimento do diabetes. Espero que as informações abordadas neste vídeo vos sensibilizem para a ocorrência de sintomas aparentemente inofensivos, que no entanto podem indicar problemas graves. E sublinho novamente as palavras de Hipócrates: é melhor prevenir do que remediar. Creio que a maioria, se não todos vós, concordará com esta afirmação. Dificilmente alguém será adepto de tomar medicamentos, contudo, para que não tenhamos de os utilizar, precisamos dar algo de nós, ou seja, devemos cuidar de um estilo de vida saudável e estar atentos a quaisquer sintomas de doença sem, claro, cair na hipocondria. Se estiverem interessados no tema de como baixar o açúcar com métodos naturais, peço-vos que me deixem saber nos comentários abaixo do vídeo. E da minha parte por hoje é tudo. Obrigado pela vossa atenção e até ao próximo episódio.